já disse isso e eu vou dizer toda vez que eu falo de bebida aqui no Blá Blá, tá? Beleza? O Ana ainda não tem caixa postal, eu vou ver com a Camilinha agora. Essa semana a gente tava falando sobre isso, que eu quero pegar uma caixa postal pro Blá Blá, tá bom? Aí eu aviso. O Patrick Jenny falou, resumindo, não vale a pena beber pela proteção no coração. Não, aparentemente não vale a pena beber pela proteção no coração não, Patrick Jenny. Isso é uma das conclusões do trabalho, inclusive. Só falando sobre drogas, e aí aqui a gente vai falar sobre qualquer droga, tá? Inclusive para os maconheiros que estão assistindo de plantão. Para de se iludir de que consumir maconha não vai fazer mal para o seu organismo. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Tem que parar com essa história. Tem que parar com essa história de falar assim, ah, não, eu vaporizo, eu queimo, eu como na forma de brigadeiro, eu planto bananeira, eu faço isso, eu faço aquilo. Para de falar essas histórias. Para com esse papinho de que faz bem da natureza, disso e daquilo. Eu não estou dizendo para ninguém consumir. Outra coisa que eu já disse aqui, o não compre plant grower, tem que vir mais vezes aqui no Blá Blá. A pior droga que existe é a vendida no supermercado. Já falei disso todas as vezes que eu fiz live aqui no Blá Blá. A pior droga que existe, a que causa mais acidente, a que causa mais violência, a que causa mais problema de saúde é a vendida no supermercado. É bebida. Tá? Já disse isso aqui 1 milhão de vezes aqui no Blá Blá. Só tem que parar com essa história de que, ah, não, eu consumo maconha porque é algo natural que não... Não, para. Certo? Para com essa história. Para com essa história de que eu vou consumir maconha porque é saudável, porque não é. Não é. Do mesmo jeito, tem que parar com essa história de falar que açúcar é droga. Beleza? Agora, se eu consumir açúcar demais, isso vai fazer mal para minha saúde? Como eu disse lá no começo desse assunto, qualquer consumo excessivo vai fazer, de alguma coisa, vai fazer mal pela sua saúde. Então, o meu ponto em relação à maconha é, a gente tem que parar de glorificar as coisas. Eu não estou dizendo se você deve beber, eu não estou dizendo se você deve fumar, eu não estou dizendo se você deve cheirar. A minha opinião aqui no Blá Blá é que todas as drogas deveriam ser liberadas e os problemas com drogas tratados como problemas de saúde pública. Essa é a postura do Blá Blá. A única coisa que me irrita é ficar com essa história de que maconha faz bem, maconha abre não sei o que lá, maconha dá a volta, maconha cura isso, cura aquilo e não faz mal. Parem com essa história. Quer consumir a sua droguinha, quer fumar o seu baseado, fumar o seu vape, por favor, na minha opinião, você deveria ficar à vontade e fazer o que você quisesse. Mas não vem com essa história de que não causa mal. Beleza? Inclusive assim, o Vitor falando, o uso medicinal é outra coisa. Tem muitos estudos tentando entender o efeito da maconha do nosso organismo. Tem muitos estudos tentando entender o efeito de psicodélicos no nosso organismo. A maioria desses estudos ainda não são conclusivos. Tá bom? A maioria desses estudos não são conclusivos. Então tem um monte de coisa acontecendo, Victor. Tem um monte de trabalho saindo. Alguns desses trabalhos são contraditórios, inclusive. Beleza? Alguns desses trabalhos dizem que funciona para uma coisa e ainda não funciona como esperado pela ciência. Isso faz parte do método científico. É normal. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo que colocar as coisas como se fossem salvadoras de tudo é um problema muito sério. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, assim, Rômulo, tem um monte de trabalho tentando entender o que está acontecendo. E não é para colocar no... O Vitor tem outra razão. Desculpa, Vitor. Você sabe que às vezes eu pego uns comentários meio tortos aqui, tá? Desculpa se eu fui enfático demais em cima do seu
do seu comentário, tá bom, Victor? Não era esse o meu objetivo. É que às vezes eu bato o olho num comentário aqui e perdi toda a conversa que aconteceu ali no meio. Mas tem um monte de coisa promissora, tá bom? Eu não tô dizendo que não tem. Eu só tô dizendo que a gente também não pode partir do princípio de que tudo funciona. E de que funciona para todo mundo. E de que funciona igual para todo mundo. E que toda maconha é igual. E de que vai funcionar igual em todos os organismos. E que a variedade A que serve para tal coisa. Gente, a gente precisa... aqui no Blá Blá, a gente defende ciência. Então vamos lá. Quer fazer uso recreativo de maconha, de psicodélicos, de álcool, do que você quiser? Isso é uma coisa, você faz o que você quiser. Só não se engana achando que não vai fazer mal para o seu organismo. Quando a gente vai falar de ciência, a gente está falando de um outro lado de como o conhecimento humano funciona. Para isso, a gente precisa ter estudos científicos, como o Vitor está dizendo. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que a gente confia no método científico para dizer para que maconha serve, em que dose maconha serve, de que maconha a gente está falando, de que substância a gente está falando para desenvolver remédios e tratamentos em relação a isso. Só deixando claro, tá bom? Beleza? Tranquilo. Então, a única coisa que eu não quero é a galera do Blá Blá, a galera que gosta da gente, a galera que eu gosto, divulgando esse discurso de que eu consumo maconha porque maconha não faz mal, porque não tem consequências para minha vida, porque isso não é verdade. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, tá? Eu não estou dizendo nem se você deveria fazer, se você não deveria fazer, se você deveria beber, se você não deveria beber, o que é melhor ou o que é pior. Estou dizendo que você tem que parar de se enganar achando que você está fazendo isso porque faz bem para a sua saúde. Você pode simplesmente fazer porque ficar doidão é da hora. E tá tudo bem. Beleza? O Fernando falou, Milho, como alguém que já foi vítima de você ser enfático demais porque perdeu a conversa, pode dizer, tá liberado. Se uma piadoca minha te lembrar de algo importante, fico orgulhoso de você me citar. Pô, Fernando, valeu pela compreensão. De novo, peço desculpa ao Vitor se eu fui enfático demais. Às vezes eu sou e eu peço a compreensão de vocês, que vocês são muitos. A gente já teve 500 pessoas nessa live de hoje, é muito comentário e eu acabo me perdendo, tá bom? Então, Vitor, perdão. Eu sei. E eu gosto do Siddhartha, tá? Eu acho o Siddhartha Ribeiro bom demais. A gente tá tentando levar ele no 3 Elementos faz tempo. A Maria das Dores falou assim, o capitalismo está nos deixando com enorme ansiedade e outros problemas mentais. Então a gente toma umas para relaxar com os colegas. Tá tudo lindo. Tá tudo legal. Tá tudo ótimo, Maria das Dores. Do mesmo jeito que se você quiser dar um tapa com seus amigos, tá tudo legal também. A única coisa que eu quero e que eu tento trazer aqui no Blá Blá é vocês terem consciência de que beber, de que consumir maconha, de que tomar psicodélicos, do que fazer qualquer coisa vai ter consequências no corpo de vocês. Tá bom? Não compre, plante. Falei alguma coisa errada? Falei alguma coisa que você não concorda? Também pode colocar aqui no chat que tá tudo bem. Dar um tapa nos amigos pode de vez em quando? Pode sim. Pode sim, de vez em quando pode. Às vezes eu mereço uns tapas. Ou se mereço. E o Rafael falou uma coisa muito importante, tá? Se você carbura o seu baseado, se você pega a fumaça, isso é muito prejudicial para o seu organismo, tá bom? Muito prejudicial, tomem cuidado. Eu já disse aqui, Francisco, muito obrigado por lembrar, não há doses seguras de álcool. Valeu, também te amo. Vamos lá, o William perguntou se eu uso drogas. Já bebi bastante, não bebo faz tempo e de vez em quando eu uso drogas recreativas sim. Que isso é um outro privilégio de ser um homem branco de classe média, né? A gente poderia ter essa conversa também, se vocês quisessem, em algum momento. O Paulinho falou, e de crack? Crack eu nunca usei. Não tomo não, Vitor. Crack eu nunca usei e crack e cocaína são a mesma coisa, só pra lembrar. Cafeína todo dia, Thomas. Mas, Thomas, eu tenho um vício. Agora a gente precisa ter uma conversa séria. Eu tenho um vício. E esse vício é cafeína. E para controlar o meu vício, eu tomo um café por dia.
Mas sabe, eu já vou falar, Paulinho, eu já vou responder o que você perguntou, tá? E essa resposta é uma resposta muito importante para a conversa de hoje. O meu vício em cafeína é tão sério que se eu não tomo café eu tenho enxaqueca. Então é muito horrível, porque é uma das piores... Eu tenho enxaqueca e uma das piores enxaquecas que eu tenho é por falta de café. É bizarro o tanto que eu passo mal, eu tenho ânsia de tanta dor que eu sinto de cabeça quando eu não tomo café. Eu me sinto literalmente mal. E eu tomo um café por dia. Tá? Um café. É muito bizarro. Deixa eu pegar aqui um comentário que foi o comentário do Paulinho. É piada, Mírio, por causa do doses seguras de crack. Uma vez eu tava tendo uma conversa, Paulinho, e aqui eu só tô usando a sua frase para um gancho de um assunto que eu lembrei, tá? O problema das drogas é um problema real, tá? O problema de vício, o problema... Eu não tô diminuindo isso em nenhum caso. Então, não me entendam errado, tá? Não entendam errado em nenhum momento que eu tô falando. Então, o problema das drogas, o problema que as drogas podem gerar para as famílias, o problema das drogas que as coisas que podem gerar para pessoas em situação de rua é um problema real, tá? Então, quando esse problema acontece, ele realmente pode destruir as famílias. Ele realmente é um problema muito sério. Quem já viveu com pessoas alcoólatras, por exemplo, sabe o tamanho desse problema que você pode ter com as drogas. Tá bom? Beleza? Dito isso, tem um monte de gente que eu conheço e tem um monte de gente que você que está assistindo conhece, que faz uso recreativo de drogas extremamente pesadas. Extremamente pesadas, inclusive crack, que é igual cocaína, tá? Inclusive isso, e são membros ativos da sociedade, com os seus empregos, com o seu salário, pagando os seus impostos, muitas vezes pais, mães de família que fazem uso de drogas extremamente fortes, tá bom? De maneira recreativa. O que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa tem um problema de vício de droga que afeta a família dele, isso deveria, e afeta a vida dele, isso deveria ser tratado como um problema de saúde e não um problema de polícia. Porque essa pessoa é uma pessoa doente, porque ela ficou viciada naquilo. Tá bom? Beleza? Então é uma questão de doença que tem que ser tratada como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia. Então essa é a história que a gente precisa falar. É essa conversa que a gente tem que falar. Então quando a gente conversa sobre mudança de visão que a gente tem com tratamento em relação à droga, ela envolve dois pilares. O primeiro pilar é o pilar de que a guerra às drogas não serve para nada, só para matar preto e pobre. E isso só vai piorar com o governo Trump. E a segunda coisa é que o problema com as drogas é um problema de saúde, não um problema de polícia. Esses são os dois pilares. Então, que o primeiro pilar é um problema étnico, de caça de um determinado povo dentro da nossa população, de encarceramento dessa população, de escalada de violência com essa população. E o segundo aspecto é que as pessoas que realmente têm um problema com droga deveriam ser tratadas pelo sistema público de saúde. É isso. É essa a questão que a gente fala em relação à droga. E eu vou repetir. Muitas pessoas que estão aqui são usuários frequentes de um determinado tipo de droga, inclusive álcool entra nessa conta, ou outros tipos de drogas que são proibidas, e estão levando uma vida muito tranquila na sociedade e, como eu, aproveitando um privilégio de ser branco, de ser classe média, de viver numa casa e tudo mais, sem ter problema de perseguição. É isso. Tá bom? Beleza? Feito? Era isso que eu tinha para falar desse assunto. O Richard falou, estou aqui para te agradecer e a galera dos 3 elementos. Se hoje estou em uma federal, é por pessoas como tu, Pirula, a esposa. Muito obrigado. Cara, valeu demais. Muito mérito seu.
a gente, na melhor das hipóteses, serve como entretenimento e de um papo bom aqui pra gente pensar nas coisas, tá? O Olha Empadinha R$1, mas como tratar o problema das drogas como problema de saúde pública sem sobrecarregar mais o sistema de saúde, por exemplo? Não tem jeito. Você vai sobrecarregar o problema de saúde de qualquer... o sistema de saúde de qualquer jeito. Mas eu vou te contar um segredo, tá? Olha Empadinha R$1. Se você parar de gastar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais com uma polícia violenta e não eficiente e pegar esse dinheiro e colocar na saúde, você é muito mais eficiente resolvendo o problema das drogas do que matando e dando tiro nas pessoas. É isso. Então investe em prevenção, investe em conscientização, investe em tratamento das pessoas que já têm esse problema e você vai ser muito mais eficiente, mas muito mais eficiente do que dando tapa na cara de criança na rua, do que dando tiro nas pessoas e matando pessoas. Diminui a população carcerária. Gente, eu conheço gente preta, obviamente, periférica, obviamente, que foi preso e foi pro presídio por estar com um baseado. Um baseado, tá bom? E foi condenado, tá? Foi condenado. A mãe trabalhadora, ele trabalhador, a mãe ia visitar na cadeia. A mãe tinha que agachar pelada na frente da policial pra mostrar que não tinha nada. E ele foi preso porque ele tava com um baseado, tá bom? Certo? Um só. Então o sistema inteiro está quebrado, o sistema inteiro não é eficiente. É importante a gente lembrar, última coisa, que esse vídeo é patrocinado pela Insider Store, nossa parceira de conteúdo, nossa parceira por todo o semestre. Camisetas incríveis, cuecas incríveis, meias incríveis, bermudas incríveis, calcinhas deliciosas, sutiãs espetaculares. Clica no link da Insider, aproveita e apoia o Blá Blá. Se você quiser fazer qualquer compra, use o cupom BLABLALOGIA, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar hoje, muito obrigado, falou, valeu e tchau!